durava um casamento, nem sempre era o amor, nem sempre era a condição financeira. Era mais a vergonha de ser uma pessoa que o casamento acabou. Um homem ou uma mulher ser apresentado em algum ambiente. E aí muitos casamentos acabavam ficando lá 40 anos, 50 anos, sem alegria, sem amor, sem cumplicidade. Mas para a época era o que tinha. Só que quando a gente vai para Jesus, entrega a vida a Cristo, nós temos que ter um olhar diferente. Eu uma vez, conversando com a Alessandra, talvez, pelo perfil meu, dela principalmente, mais tranquilo, talvez sem Jesus estaríamos ou não casados, não sei, porque as coisas sem Deus, elas são mais suscetíveis a falar, eu estou cansado, quero conhecer novos ares e tal. Muitos estão até meio de saco cheio com os filhos. E isso acaba, com o passar do tempo, levando a pessoa a se divorciar, levando a pessoa a acabar um casamento. Só que dentro da igreja isso também está se tornando normal. Isso está se tornando, assim, os mesmos princípios, né, não bíblicos, os mesmos princípios que levavam um casal a se separar, estando fora da igreja, já estão sendo os mesmos princípios, levando um casal a se separar dentro da igreja, está na igreja. E tem uma frase que eu quero, assim, chocar você, eu quero trazer uma disruptura. Eu estou achando muito difícil um casamento durar até que a morte separe. Principalmente quando a gente vê dentro da igreja as pessoas não cuidando bem do seu casamento. Principalmente vendo dentro da igreja que tem a palavra de Deus, que tem evento para casais, que tem um culto para casal, que tem tantos ambientes, né? Que em 1999, quando eu me converti, eu já estava casado há 5 anos. Não tinha nada para casado, não fizemos nada. Lembra, Alessandro? Fizemos curso, fomos a algum retiro, na igreja católica. Casado? O som? Casado, eu não lembro se a gente fez cursinho, né, para casar, mas falar que fez alguma coisa. Mas quando eu me converti, um dos primeiros eventos, isso se não foi o primeiro evento que eu fui na igreja, que eu me converti, foi um evento para casais. Foi um domingo, 9 horas da manhã, domingo ou sábado, 9 horas da manhã, tinha lá um negócio para casais. Então, só que eu preciso cuidar do meu casamento. Então, eu acredito que o meu casamento, ele é até que a morte o separe. Você tem que acreditar que o seu casamento é até que a morte o separe. Só que quando eu olho a construção hoje dos casais dentro da igreja, das possibilidades, até dentro da igreja, eu já estou ficando preocupado. Porque há 10 anos atrás, eu lembro que eu convidei uma pessoa que já estava há muitos anos casada, isso me marcou, e eu conto esse caso até hoje, toda vez que vou pregar para casais, eu conto ele. Eu falei, eu não vi o senhor ontem no culto para casais. Eu falei, mas não tem mais o que aprender. E passados uns 3, 4 anos, ele acabou se separando com mais de 40 e poucos anos de casado. Então, é muito importante você valorizar seu casamento, é muito importante você ler um livro sobre casamento. Nós não temos toda hora atividades, mas a pastora me mostrou um negócio agora de uma mulher ali, que depois até quero seguir ela, e dela falando, né? Fica essa palhaçada de culto para casais, é um monte de entretenimento, as pessoas vão ser cheias do Espírito Santo, as pessoas vão buscar a Deus, aí chega lá, tem que ficar fazendo dinâmica, que não serve para nada. Ela arrebentou mesmo, mas ela é o jeito dela, mas ela foi extremamente cirúrgica naquilo lá. Por quê?
Porque não é um culto para casais que vai mudar a sua história, mas é um culto para casais que vai ajudar você a construir a sua história. Você está vendo a diferença da gente participar das coisas como sendo a solução e de nós participarmos das atividades como sendo uma oportunidade para crescermos nessa área, igual o culto de jovens. O culto de jovens, ele está cada vez mais ficando para trás. Por quê? Porque há 20, 30 anos atrás, os cultos de domingo, os cultos de quarta-feira, não tinha nada a ver com a juventude. Eu tenho amigos meus que estão até acabando com o culto de jovem. Por quê? As músicas são as mesmas, as pregações são as mesmas e as pessoas são a mesma. Porque mudou o ambiente. Agora, casamento não. Casamento é uma vida a dois. Casamento é dia a dia, é na saúde, na tristeza, na saúde, na doença, na tristeza, na alegria. Amém? E para isso daí, se você, pastor Jefferson, agora chegou lá chateado com o carro dele. Pô, meu carro quebrou um negócio lá. Quantos mil para arrumar, pastor Jefferson? Quanto? 1.700, né? R$ 1.700 para arrumar o carro. Mas já pensou, pastor Jefferson, que maravilha, um casamento destruído e a gente vai, faz um orçamento, fala, ó, R$ 1.700, você vai estar com seu casamento maravilhoso. É barato ou não é? Fala a verdade. Você chega lá, leva a pessoa lá, aí o pastor Jefferson é o mecânico, eu sou o dono da oficina lá, estou lá curtindo. Aí o pastor Jefferson vem com um casal, fala, apóstolo, eu avaliei a direção do casal, eu avaliei os pneus do casal, eu avaliei a caixa de câmbio, e o casamento deles vão ficar em R$ 3.700. Eu vou dar um desconto aqui da minha mão de obra, pode fechar por R$ 3.500, o casamento vai ficar top. É barato, não é? Só que é assim. Então vamos para ver como que é então. Abra comigo em Gênesis 2, 22. Gênesis 2, 22. Gênesis 2, 22. Diz assim: com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e o levou até ele. Disse então o homem, às vezes a pessoa pensa que foi Deus que disse, hein? Não foi Deus que disse, quem disse foi o homem. Esta sim é osso dos meus ossos e a carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Esse texto aí eu quero falar 3 coisas dele, depois tem um outro texto que eu quero falar com você. A primeira coisa é que casamento é um fazer parte do outro, não é um ser parte do outro, é um fazer parte do outro. Você já notou que hoje, como um casamento não é mais isso? Isso aqui é meu, isso aqui é seu, essa conta aqui eu pago, essa conta você paga, esse sofá eu comprei, eu que sento, essa poltrona eu que comprei, eu que sento, eu que comprei aquele doce, você que comprou aquele queijo. E essa moda, ela está começando já tem uns 20 anos, que é quando o casal de namorado sai, vai tomar um sorvete e ficou aquela modernidade que tudo tem um porquê, foi roubando essa cumplicidade do casal, de um fazer parte da vida do outro, começando a tirar o sentimento, ou melhor, a visão de proteção e provisão do homem. Aí, há 20 anos atrás, o casalzinho de namorado chegava para tomar um sorvete, já tinha sido instruído que cada um paga o seu. Aí, quando esse casalzinho de namorado casa, cada um paga o seu. E é hoje o que acontece. Só que agora piorou um pouquinho o problema.
Porque agora tem mulheres que estão ganhando bem mais que os maridos. Coisas que há 30, 40 anos era mais difícil isso daí. Então a mulher ganha 10 mil e o marido ganha 5 mil. Então o dinheiro da mulher é da mulher. E o dinheiro do marido é da casa. Não tem essa. O dinheiro da mulher é da casa, o dinheiro do marido é da casa. Por que que essas coisas foram acontecendo? Porque foi roubando um fazer parte do outro. Esse pedaço do homem que foi tirado para fazer a mulher, que é para que realmente eles sejam uma só carne, a sociedade está separando isso daí. Por quê? Porque isso traz uma demolição de valores. Essa demolição de valores, ela vai para aquele jovem que ele já não quer mais casar. Por quê? Porque eu vou ter que trabalhar para sustentar alguém. O que eu quero então? Quer namorar, quer beijar na boca, quer ficar de boa. Mas um escapuliu e casou. Mas eles já estão, não quero ter filho. É cada vez mais comum não querer ter filho. Agora, por que não quer ter filho? Porque talvez lá na casa dele não foi um lar agradável para ele. Ao invés dele ter um pensamento judaico, cristão, porque o judeu é assim: o pai, o bisavô não tinha nada, conseguiu comprar uma bicicleta. O avô vai pegar uma bicicleta e vai terminar os dias com uma moto. O bisavô, o avô vai terminar os dias dele com um carro. O pai vai terminar os dias dele com um carro mais novo. O filho vai terminar o dia dele com 2 carros. Qual que é a mentalidade dele? Eu não tive, meu filho vai ter. Qual a mentalidade do Brasil? Eu não tive, meu filho que se vire para ter. Eu não recebi do meu pai, não sou eu que vou dar para o meu filho. Então tem uma série de coisas que não tem a ver com muitas coisinhas que hoje a gente está tentando resolver. Igual, por exemplo, aqui nós estamos falando aqui entre casais. Eu tinha uma dúvida. Eu não tenho mais dúvida. O homem e a mulher têm que casar cedo. Essa história assim, eu tenho que curtir minha vida, é muito novo para casar. Isso é uma sociedade progressista que está matando a família. Por quê? Porque tudo tem a fase. Quando você passa algumas fases, você tem mais dificuldade para viver. Pega uma pessoa que ela está morando sozinha. É muito comum uma pessoa morar sozinha. Quando vê, ela passou aquela fase morando sozinha. Ela tem dificuldade até de morar com um companheiro dele, ou com a companheira dela. Com o companheiro dela e a companheira dele. Tem dificuldade. Por quê? Porque as pessoas estão tendenciosas a ficarem solitárias. As pessoas estão tendenciosas. Sabe qual é o maior índice de venda de apartamento? De 1 quarto. Sabe qual é o maior índice de venda de construção civil? Estúdios. Ninguém está pensando mais que vai ter alguém. São raros aqueles ainda até dentro da igreja. Então, quando a gente perde essa visão de que um faz parte do outro, o casamento da gente não melhora. Mas quando a gente tem esse entendimento, companheirismo, das programações juntas, das dores juntos, das bênçãos juntas, das crises juntas, e que só a morte me separe, não importa, você está no 10º casamento, então que seja esse, só a morte vai me separar. Porque se não tiver essa visão da parte de um todo do casal, fica muito difícil. E o primeiro casal é que instituiu isso daí. Tirou a costela de mim, colocou para a mulher, então agora somos nós dois juntos. Então, diga comigo, um faz parte do outro. A segunda coisa que eu observo como pastor nesses 18 anos aí, mas também olhando assim um pouquinho da sociedade, algo que era bem menos comum se ouvir falar, é sobre essa questão do deixar pai e mãe. Porque hoje, por exemplo, são muitos lares em que a mãe criou um filho. Presta atenção. A mãe criou um filho.
Esse filho está namorando. Se a mãe não for uma Agar, que está preparando o filho para ser flecheiro, ela vai querer uma parte desse filho. Porque ela criou, porque ela ficou trabalhando até tarde para ele estudar. Infelizmente, tem muitas mães que elas vão querer fazer parte do casamento e o cara, ele sem perceber, eu não estou colocando maldade de ambas as partes, tem umas que são de maldade, é de manipulação. Eu estou colocando, fazendo uma leitura profética do que acontece e passando para você. Amém? Aí o que acontece? O cara que foi criado sem pai, que viu a mãe ralar, que viu a mãe se esforçar, também fica com esse cordão umbilical. Um sentimento de gratidão misturado com um sentimento de dívida. E a mãe fica com um sentimento de que está perdendo alguma coisa e que quase chega a pensar: eu investi e agora a mulher dele que vai usufruir do trabalho, da prosperidade dele, do tempo dele. E eu agora não casei de novo, não arrumei ninguém, estou sozinha aqui. Então, olhando por esse lado, realmente não é fácil. Mas sabe o que eu comecei a ver? É aquele que também já está carregando o problema do irmão, está carregando o problema da irmã, tem um primo porque morou na casa, está carregando o primo. Sabe uma coisa assim, de você chegar em casa, do seu trabalho, oi, você chega lá, tem um primo tomando café, sem camisa, que saiu da academia. Que é isso? Isso está mais comum do que você está olhando para mim pensando se isso aí acontece. Acontece. São vínculos que as pessoas vão criando e quando vai para o casamento, quer carregar isso aí. Eu me lembro, né? Mas aí a gente é jovem. Aí eu cheguei assim, namorava a Alessandra, eu tinha 18 anos, ela tinha 16. Aí veio um priminho dela, um moleque, hoje é amigo da gente, tal, uns 12 anos. Oi, prima, beijando, abraçando, mais apertado que eu. Eu falei, que isso? Que palhaçada é essa, Alessandra? Que conversa? Ah, ele é meu primo tarado. Então, mas hoje é tudo assim, ah, é meu primo, vai lá no quarto com a menina de pijama, ah, é meu primo. Irmão, ou é prima. Não, gente, galera, acordar. Não tem essa, gente. Deixará. Você casou. Será que não tem alguma coisa que está enroscado nessa área, não? Eu sei que isso aqui é um solo perigoso de mexer. Envolve emoção, envolve um monte de coisa, eu sei disso. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Se vocês vierem aqui e não fizer sentido o que vocês ouviram, para que a gente vai ter um culto vida 2? Sim ou não? Sim ou não? Tem sentido. Então é para mexer em áreas. Olha, nem sempre, exclusivamente, é deixar um pai ou uma mãe, porque talvez o pai e a mãe até foi deixado, mas é uma prima, é uma tia, que tem muita gratidão, mas não importa. Não importa se é prima, se é tia, se é irmã. Tem que deixar. Tem que seguir a vida. É legal a amizade, gente, não distorça a minha palavra. Eu não estou anulando nada disso. Mas eu estou dando conselhos para que um casamento melhore. É muito complicado. Eu conheço um casamento, eu conheço um. Que a mulher ficou muito envolvida por anos com a mãe. Anos. Mas assim, envolvida a ponto de deixar o tempo da casa, do marido, para ver a mãe, ajudar a mãe. Um eu conheço que deu certo. Eu não conheço mais nenhum. Por quê? Porque se a Bíblia está dizendo, deixará o pai e mãe e
uniciar a sua mulher, é porque tem um princípio muito poderoso, que depois de mais de 2000 anos que Jesus passou por essa terra, a gente vê como que tem pessoas que estão com cordões umbilicais emocionais, com pessoas dentro do casamento, e sabe o que que acontece? Segura aí. Mistura negócios do casal. Ai, minha família tem que trabalhar com você, tem que dar um emprego para meu cunhado. Nomes emprestados. Ah, hoje a gente está bem, mas tadinho do pai. Eu falo até para meus filhos. Vocês têm que ter um cuidado muito grande, porque eu posso ter uma ideia extraordinária. Escute, estou falando meus filhos. Posso ter uma ideia extraordinária e falar assim: me empresta o seu nome para eu abrir essa empresa. Isso é sério isso? Porque eu estou pegando o nome de alguém para abrir uma empresa. Acontece de dar certo? Acontece. Eu ainda não vi o final dar certo. Eu vi períodos darem certo. Eu vi um momento dar certo. Eu já vi, sabe o que eu já vi? Na nossa igreja, de um casal chegar e falar assim, ó, eu não sei o que eu vou fazer. Meu sogro e meu cunhado pegaram os dados da minha mulher, pegaram dinheiro no banco e o nome da minha mulher explodiu com mais de 100 mil reais. Isso eu sei, isso eu vejo acontecer. Você vai emprestar seu nome para alguém comprar um carro. Você pode pagar o carro se a pessoa não pagar? Você pode pagar o cartão de crédito se a pessoa não pagar? Porque se você não pode, eu te aconselho, não empreste. Dinheiro emprestado. Às vezes um casal está em briga. Por quê? Porque parece ser legal. Eu não estou aqui para fazer um discurso para parecer legal. Eu estou aqui para fazer você pensar. Eu não tenho nada a ver com a sua vida. Você faz suas escolhas. Eu faço as minhas. Porque eu aprendi com Jesus. Quem quiser, segue. Quem não quiser, fica tranquilo. Agora veja só. Você pega um dinheiro ou você empresta um dinheiro. Por quê? Porque você não está entendendo. Não, eu tenho que deixar isso aqui. Quando eu era solteira, quando eu era solteiro, dava até para a gente viver meio embolado. Só que agora eu tenho um marido, agora eu tenho uma esposa, agora minha conta é conjunta. Minha conta é conjunta com a Alessandra. Se eu fizer um empréstimo no banco para o meu irmão, para minha irmã, para qualquer um, e eu não aguentar pagar, e explodir o meu nome, vai explodir o nome dela também. Por quê? Porque a gente tem uma conta conjunta. Você que é casado, você tem uma conta conjunta? Você tem que pensar. Se eu tiver uma conta conjunta com a minha esposa, ela acaba com tudo que tiver lá. Então precisa chamar aqui no gabinete para a gente conversar, expulsar esse demônio. Porque você não pode colocar situações que a Bíblia não fala para a gente colocar. A gente tem que chegar e se encontrar. Quando eu casei, eu fui lá, falei, ó, vamos lá, abrir uma conta conjunta. Você tem quanto? Eu tem nada. Aí tá bom, pelo menos entra com o nome. E ali ela sabe, é o nome junto, cartão nosso junto. Mas a gente tem que ter cuidado com isso daí. Por quê? Estamos juntos. Quem está aqui? Terceira coisa, isso é o primeiro casal da terra, hein? É sobre ser uma só carne. Uma só carne é o grau máximo de intimidade. O casal, a vida íntima do casal, a nudez do casal, é o grau máximo de intimidade. Eu, pelo menos, fui criado numa casa, não sei vocês, mas eu não chegava num ambiente que meu pai e minha mãe estivessem nus. Tem gente que foi criado num ambiente normal, entrar no banheiro e tal, pegar um negócio. Lá em casa nós não fomos criados assim. Então, por quê? Porque de uma maneira, talvez até sem saber, mas instintiva, essa nudez era protegida. Agora, quando eu digo nudez, eu não estou falando da carne nua. Eu estou falando disso aqui, ó. Casal não faz negócio escondido. Talvez você pode estar num caminho desse, tentando fazer negócio escondido. Eu não posso fazer um negócio escondido.
Eu posso até fazer um negócio que a minha esposa não concorde. Aí é um outro nível que a gente tem que tratar individualmente. Mas ela tem que saber, falar, olha, eu estou pensando, vou fazer isso daqui. Não, mas eu não acho, não, eu sei, eu avaliei e tal. Por quê? Porque não, eu vou fazer. Agora, isso significa que vai dar certo? Não. Mas um negócio que eu tenho que, fala para minha esposa não. Fala não, fala não, porque se ela souber, é melhor dar uma paradinha nisso aí. É melhor dar uma paradinha, dar uma conversada. Sabe outra coisa? Encontros escondidos. Como eu vou ter um encontro escondido com uma só carne sem que ela saiba? Tem alguma coisa errada. Eu encontrei com aquela amiga minha de escola. Encontrou com a amiga de escola? Cumprimenta ela, dá um abraço, fala que a sua esposa, vocês estão vivendo muito bem, mas segue trecho. Segue trecho. Agora, encontros escondidos. Quantas vezes a gente tem que tratar casamento com esses negócios? O que aconteceu? Não, porque foi. Mas não foi, é uma amiga, é um amigo. Gente, quer melhorar seu casamento, sim ou não? Ser íntimo um do outro passa por isso. Não tem encontros escondidos. E hoje nós temos uma outra coisa. Conversas escondidas. Não é a mesma coisa? Não, porque hoje nós temos o WhatsApp. Se você conversa com alguém e você tem que apagar a mensagem, você vai ter que dar uma parada e dar uma revisada. Porque daqui a pouco você vai chegar lá no gabinete para a gente resolver um problema que a mulher ou o marido pegou uma mensagem atravessada no celular. Pegou uma foto complicada. Está fazendo sentido aqui ou não? Está fazendo sentido aqui ou não? Então, o que acontece? Então, tem as conversas escondidas. Tudo que é escondido não faz sentido para um casal, a não ser que seja uma surpresa. Aí, beleza. É uma surpresa. Aí é outro papo. Mas não é isso que a gente está tratando aqui. Quando a gente casa, somos uma só carne, acabou. Olha, se o seu celular não pode tocar na sua casa, se o seu celular não pode ficar aberto sem senha, vai ter que dar uma parada. Não é invasão de privacidade. Eu com a minha esposa não tem essa. Por quê? Não é invasão de privacidade. Invasão de privacidade é o meu filho querer ter a senha do meu celular. Invasão de privacidade, até hoje, com meus filhos mais velhos, é eu querer ter a senha do celular deles. Isso é invasão de privacidade. Mas eu com a minha esposa para comigo? Não. Por quê? Porque a gente não sabe o que vai atrapalhando o casal. Às vezes um negocinho desse aqui só já dá para a gente orar. Só essas 3 aqui. Viemos aqui hoje, é o que eu falei ontem. Vem 10 vezes no culto. Mas se você não praticar nada, não adianta nada você vir por vir. Vem num, eu falei isso ontem e repito. Vem num, o que você aprender, você coloca em prática. Vai chegar uma hora que tudo que é culto você vai estar. Por quê? Porque você está vendo que conforme você faz, conforme você pratica, você vê a bênção de Deus sobre a sua vida. Tem alguém para dar um amém aí ou não? Olha só, apagar a conversa. Conversar secretamente, não atender uma pessoa. Por que isso acontece? Irmão, se houver alguma justificativa, eu digo para você que não é saudável do mesmo jeito. Não, porque eu trabalho com a mulher lá da empresa e a minha esposa não gosta dela. Então senta e é problema da sua esposa não gostar dela. Mas você trabalha, você tem um relacionamento profissional com ela. Então ela pode te ligar e você pode atender no Viva Voz. Oi, bom dia, tudo bem? Tudo jóia. Você resolveu aquele problema do documento? Resolvi, não resolvi, mas na hora do almoço eu já estou te enviando. Então tudo bem, então, mas não esquece não, obrigado. Conversa profissional. Agora, e aí, que roupa que você está? Eu estou aqui com a minha esposa. Dançou, irmão. Dançou. Complicou a tua vida. Posso ouvir um amém aqui? Então, vou repetir aqui para você não esquecer. Você quer melhorar seu casamento, sim ou não? Eu quero. Sempre. Número 1. Um faz parte do outro. Não se esqueça disso. Ninguém casa sozinho. Amém? Você casou uma só carne. Número 2,
vai ter que deixar o pai ou a mãe, se for o primo, se for a tia, vai ter que deixar, vai ter que pôr um limite. Não é deixar de não considerar, amém, amado? Não é isso. É simplesmente deixar que agora você tem outras prioridades. Eu contei isso na última mensagem, mas vale a pena contar. Uma roda de família, conversando e tal, que não sei o quê. Aí falou do parente que separou, falou do outro que brigou, aí falou do outro que casou, aí tal, que não sei o quê. Eu só sei que de repente veio um assunto, aí eu falei assim, não, a pessoa mais importante da minha vida é minha mulher. Deu aquele choque. Eu falei, não, a pessoa mais importante da minha vida é minha mulher, ué. Minha mãe é pessoa maravilhosa, a amo. Mas a partir do momento que eu casei, a pessoa mais importante da minha vida é a minha mulher. Amo meus filhos, amo minha mãe, sou grato, ajudo no que eu posso, está tudo certo. Mas a mulher mais importante da minha vida é a minha esposa, não é minha filha, não é minha mãe. Ai, mas por quê? São coisas da alma. E a Bíblia, ela não tem a ver com os sentimentos da nossa alma. Ela tem a ver com princípios estabelecidos por Deus. Não foi eu que estabeleci isso. Quem está aqui, diga glória a Deus. Eu sei que é complicado isso, mas alguém precisa falar. E terceiro, é ser íntimo do outro. Serão ambos uma só carne. Então, tenha intimidade. Se amanhã, Deus o livre e guarde, está repreendido, mas acontece com tanta gente. A gente fica doente, precisa dar um banho na gente, é a mulher da gente, é o marido da gente. Amém, amado? Amém? Precisa tratar de uma doença, é a mulher da gente. Em lugares complexos, é a mulher da gente, é o marido da gente. Está aqui ou não? Está aqui ou não? Então é essa que come a picanha quando dá e faz jejum quando não tem o que comer. Amém? Agora tem um outro texto que eu quero compartilhar com você, ele é um pouquinho mais pesado, mas ele ajuda demais a melhorar os casamentos. Atos capítulo 5, versículo 1. Atos capítulo 5, versículo 1. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você? E depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Aqui era o casal crente que decide vender um lote, pegar o dinheiro desse lote e entregar de oferta aos pés dos apóstolos. Diga porém, eles viram um casal que venderam um outro lote. Só que é o seguinte, o lote que a Ananias e Safira vendeu custou 2,5 milhões. O lote que o José vendeu custou 500 mil. Aí o que ele fez? Ele foi lá e colocou os 500 mil no altar. Aí na empolgação, o casal disse assim, eu também vou vender meu lote e vou dar de oferta na igreja. Aí a igreja explodiu. Aí ele foi lá e vendeu o lote, 2,5 milhões, era um lote muito mais caro. Chegou para a mulher dele, amor, vendi o lote, 2,5 milhões. À vista, grana, Pix. Mas eu estava pensando, amor, fala bem. Eu estava pensando,
Se a gente der 1 milhão, a gente já deu o dobro. A gente não precisa dar o lote inteiro. Até porque a gente tem outras coisas para fazer, a gente já ajuda na igreja. E a gente vai dar 1 milhão. Vai explodir o culto. Pedro vai desmaiar no altar. Só que Pedro não desmaiou no altar. O casal morreu no altar. Aí quando ele chega, ele fala assim: Pedro, 1 milhão. Aí Pedro fala assim: do quê? Do lote. Está aqui, ó. Já fiz o Pix no nome da igreja, ó, o comprovante. A igreja toda aplaudiu. Glória a Deus, aleluia. Aí Pedro acabou com o culto. Pedro é especialista em acabar com o culto, né? Aí Pedro acabou com o culto. Falou assim: por que você permitiu que Satanás enchesse teu coração? Não, pensa aqui. Eu aqui. Por que você permitiu que Satanás encheu o teu coração? Você vendeu o lote por 2,5 milhões e reteve 1,5 milhão. Ninguém te pediu nada. Ninguém te vendeu nada. Mas você disse. Agora você trouxe 1 milhão. É muito dinheiro. Mas não é o que você disse. Puf, morreu. E a esposa dele, para quem não sabe, aconteceu a mesma coisa. Apóstolo, o que isso aqui pode melhorar no meu casamento? Você tem um cônjuge invejoso? Você é um casal invejoso? Porque um invejoso é terrível, sim ou não? Terrível. Mas um casal invejoso, meu Deus do céu, eu fico imaginando os filhos. Então a gente tem que ter cuidado. Número 1, a inveja ela é pecado. Ah, ele deu 500, nós vamos dar 1.000, nós vamos dar 2, não, nós vamos dar, não, mas nós vamos ser melhor que ele, porque ele deu 500 e nós vamos dar 1.000. Olha o que significa a palavra inveja. Sentimento de ódio, desgosto ou pesar, que é provocado pelo bem-estar, ou pela prosperidade ou felicidade do outro. Desejo muito forte de possuir ou desfrutar de algum bem possuído ou desfrutado por outra pessoa. Avidez, cobiça. Escute, eu já tive essa experiência. Uma vez, eu vi um pastor fez um desafio, e eu me lembro que para mim, na época, foi muito dinheiro. Por isso que eu não tenho dificuldade nenhuma de fazer desafio. E foi o pastor Silas que fez o desafio. E para mim, na época, era muito dinheiro. E quando eu vi, foi subindo pastores assim, de grandes igrejas e tal. Eu falei, estou fora. Estou fora. Estou fora, estou fora. E Deus falou comigo, você vai dar essa oferta. Aí eu falei, não, estou fora, estou fora, estou fora, estou fora. Lá na igreja do pastor Jorge Linhares, estou fora, estou fora, estou fora, você vai dar essa oferta. De repente eu dei uns 5 minutos, levantei e fui lá. Aí quando eu subi, o pastor Silas viu eu subindo, deu um abraço assim de lado, bateu no ombro, tal. Aí quando eu desci, tinha um amigo, assim, uns amigos, eles abraçaram, poxa, que bênção, que legal. Eu acho que isso aí aconteceu com Barnabé ou José, não lembro. Que maravilha, irmão. Poxa vida, você tem um coração na obra de Deus. E o casal viu e falou assim, eu quero isso aí. Quero esse afago aí. Eu quero essa moral aí. Amor, o que você acha?
Olha lá, a gente pode fazer isso aí. Olha, todo mundo dizendo para ele, ó, que Deus te prospere, que Deus te abençoe. Olha, ficou sabendo, o Ananias, ficou sabendo? Ficou sabendo? O quê? Fulano deu um lote, 500 mil, irmão. O cara fera. O cara, falou assim, eu vou fazer igual. Só tem uma explicação para esse texto aqui, na minha visão espiritual. Só tem uma explicação, porque você dá uma oferta de 1 milhão, não foi um dízimo, só tem uma oferta. A motivação pelo qual ele fez. Aí, para mim, foi a inveja. Então, o casal, ele tem que ter um cuidado muito grande dele não se tornar invejoso da irmã, do cunhado, do amigo, de um parente, de um filho. Eu falei aqui, acho que foi ontem, ou quarta, eu recebi muitos pedidos de orações em 18 anos de ministério, mas de alguém pedir oração porque ele é invejoso e orgulhoso, eu não recebi. É câncer, casamento destruído, tudo que você imaginar. Falei assim, apóstolo, ora por mim. O que foi? Eu sou invejoso. Adultério, apóstolo, ora por mim. Não sei o que eu fiz. Estou vivendo uma vida dupla. Estou em adultério. Mas invejoso e orgulhoso, até hoje eu não recebi ainda. Até hoje eu não recebi. Porque não é um negócio agradável. Então a gente precisa dar essa olhada aí, principalmente quando se envolve bens, dinheiro, fama. Cuidado e não ser um casal invejoso. Você quer melhorar? Dá uma olhada se não tem esse sentimento de inveja. Eu me lembro, falando aqui agora, não sei o que é, mas foi uma experiência que me marcou até hoje. Eu vou até dar nome, vou até dar nome da situação, não da pessoa. Eu comprei um Fusion zero, quem sabe aqui na época, em 2005, eu comecei a igreja em 2006, então ela era 2006, porque eu lembro que eu comecei a igreja e já tinha ele. Tinha acabado de comprar, outubro de 2006, zero. Caranga, violenta. Eu até comprei o carro, porque eu trocava de carro cada 2 anos, porque eu rodava muito. Eu sempre tive carro bom, porque eu entendo que é a minha ferramenta de trabalho. Eu falei, deixa eu trocar meu carro antes de eu abrir a igreja, porque depois eu vou falar que eu troquei o carro por causa da igreja. Sendo que eu fiquei 6 anos, porque 1 ano eu comi sem salário. E diante das adversidades, nós estamos assim, né, nega? Escute. Eu desci do carro. Ele estava sem placa ainda. E veio uma pessoa que me conhece. Ela passou e falou assim, oi. E entrou. Ela não falou boa tarde, bom dia. Não é boba. Nossa, trocou seu carro? Carro bonito. Nada. Nada. Isso aí me marcou, porque eu fiquei chateado com essa pessoa. Depois passei. Mas o que é a inveja? O dicionário do Google diz que é desgosto ou pesar que é provocado pelo bem-estar ou pela prosperidade e felicidade do outro. Então, se eu não estou feliz porque alguém está realizando alguma coisa, não é o caso de ontem não, né? Que é do ex, né? Você fica vendo o ex, não é isso não. Mas, se eu estou chegando à igreja, aquele amigo meu trocou de carro, e eu fiquei triste com aquilo, tem alguma coisa errada, sim ou não? Sim ou não? Então, olha, a inveja é pecado, seja por alguém de longe ou de perto. Cuidado e não ser um casal invejoso. Segunda lição desse texto. Pedro disse assim, por que Satanás encheu o teu coração? Só que ele combinou com a esposa dele, sim ou não? Ele combinou. Aí eu aprendi a segunda lição. Proteja um do outro do diabo. Proteja um do outro.
um ao outro do diabo. Porque ele pode atacar como atacou Eva e não atacou Adão. Mas indiretamente, acabou que a esposa levou para Adão uma investida de Satanás. Tiago 5,16 diz assim: portanto, confessem seus pecados uns aos outros. Eu já tive hora de eu falar assim: nega, eu estou com uma raiva. Eu estou com uma raiva. Eu não estou legal. Você tem essa intimidade para falar para sua esposa? Ah, não. Ah, nossa, eu estou com uma raiva. Se eu pudesse fazer, eu faria. Para. Portanto, confesse seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, proteja o seu cônjuge das investidas de Satanás. Porque se tem um negócio que já melhoraria muitos casamentos, é o cônjuge proteger o seu cônjuge das investidas do diabo. Sabe por quê? Seja honesto um com o outro quando uma atitude não está legal. Amor, vem cá. Não está legal isso daí. Aquela hora eu vi você falando isso, a gente pode não gostar na hora, a mulher pode não gostar na hora, mas eu não achei legal aquilo lá que você falou. Eu não falei nada na hora, mas eu e você aqui, não, isso aí não. Isso aí não foi legal, não. Eu entendi, mas mesmo entendendo, isso aí não foi legal. Não negocie valores, nem com o seu cônjuge, porque você pode ser o instrumento de cura e de libertação para ele. Quem está aqui? E outra coisa, hein? Eles estavam de acordo, sim ou não? Sim. Mas o fato de um casal estar de acordo não anula ser pecado, viu? Não, mas a gente está de acordo. Não tem nada a ver, porque está de acordo, pecado não é pecado. Porque se for assim, se o casal estiver de acordo de colocar uma terceira pessoa na relação, como já tratamos casos assim aqui na igreja, não tem problema, porque o casal está de acordo, e diga-se de passagem, o casal estava de acordo, mas com o passar do tempo, a mulher não queria mais, e o marido queria. Então a gente precisa ter conversas. Escute. Qual foi o problema que esse casal enfrentou na igreja? Qual foi o problema? Quem se arrisca? Qual foi o problema que esse casal enfrentou na igreja, Ananias e Safira? Qual? Qual, pastor Jefferson? Não. Problema. Oi? Não. Teve um Deus ali com letra minúscula. Mamon. O problema foi dinheiro. Seu marido é dizimista? Sua esposa é dizimista? Vocês conversam sobre isso? Você pergunta, amor, você entregou seu dízimo? Amor, sabe o que acontece? Não, sabe acontece nada. Não, sabe que acontece nada. Não. Porque se nós ficarmos negociando, igualzinho a Ananias e Safira, vai dar problema. Como que eu vou chegar para minha esposa e dizer, ó, não sou dizimista, não. Ela vai dizer para mim, ó, eu não sou dizimista, não. Porque foi esse o problema que matou espiritualmente e fisicamente um casal na igreja. Não foi pecado. Foi dinheiro. Foi Deus. Tinha um Deus ali dentro dele. Não poderia ter um casal pego em adultério, que poderia ter sido morto. Não ficaria até, digamos assim, vamos conjecturar, melhor, até para pregar. Olha, gente, o casal em adultério morreu na igreja, hein? Gente, olho. Mas as pessoas não estão nem aí, porque um casal morreu por causa de dinheiro. Está aqui ou não? Então, ó, alinhar isso. Talvez você pense assim, isso tem a ver com a conta de luz da igreja, isso tem a ver com o aluguel da igreja. Não, irmão, isso tem a ver com a tua casa, com o teu aluguel, com a tua luz, com as tuas coisas. Não tem nada a ver aqui não. Mistura não. Aqui é problema seu. Se a sua mulher e seu esposo, né, vocês não têm isso, olha aqui, viu o que a gente ouviu? Precisamos ser dizimista.
A gente não é dizimista. A gente está lá, falando bonito, mas não é dizimista. Vamos rever isso aqui. Esse dizimista, fiel, eu escrevi aqui, ó. Isso não tem a ver com conta de ninguém. Isso tem a ver com a sua prosperidade, com a sua santidade, com a sua honra e com a sua fidelidade para com Deus. Espera aí, a gente combinou de entregar o lote inteiro. Que conversa é essa? Não, amor, sabe por que eu pensei? Porque tem um negócio aí que vai lançar um empreendimento que a gente podia... Não tem nada que podia. Vendeu por 2,5 milhões, me dá o dinheiro aqui. O marido não aguenta? Me dá o dinheiro aqui. Seu Pedro, pastor Pedro, está aqui, ó. Vendemos por 2,5 milhões. Esse casal não teria morrido, não fala do filho, não fala da geração, não fala de nada. Escute. Não deixe Mamon governar sua vida de casal se você é um cristão. Porque ele é um Deus. Quem tem que governar sua vida é o Espírito Santo de Deus. Amém? Deixa eu ver aqui. Terceiro. Deixa eu ver. Só para lembrar. Cuidado em não ser um casal invejoso. Um já é terrível, o casal então nem se fala. Proteja um ao outro. Protejam-se um ao outro das investidas do diabo. E, para fechar aqui, Ananias e Safira, por causa de dinheiro, foram infiéis. Diga, infiéis. Só que você não viu Pedro dando uma baita de uma lição para quem é infiel? Pedro deu uma lição. Em primeiro lugar, a infidelidade não tem a ver na terra. Tem a ver com Deus. Porque Pedro disse assim, você não mentiu aos homens. Você mentiu a Deus. Não tem nada a ver com a gente aqui na igreja, não. Ananias, deixa eu te explicar. Não tem nada a ver com a gente aqui na igreja, não. Tem a ver com as coisas de Deus. Aí eu escrevi aqui, ó. Não foi para homens que você mentiu. Toda infidelidade, em qual nível for, principalmente no casamento, deve-se ter a consciência que primeiro traímos a Deus. Isso aqui já ajudaria muita gente se ele entender. E eu vou te provar na Bíblia, no Éden, o erro de Eva foi com Deus e não com Adão. Sabe por quê? Coloca para mim Gênesis 3:10. Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Eva não se escondeu de Adão, mas Adão e Eva se esconderam de Deus. Porque antes de nos tornarmos infiéis na terra, já fomos infiéis no céu. Por isso que eu e você devemos nos lembrar do conselho de Salomão, de tudo que ouviu. Guarde os mandamentos, teme a Deus e bora viver a vida. Quem está aqui, diga amém. Dá um aplauso a Jesus aí. Escute. Vamos ser mais crentes, gente. Olha quantas pessoas hoje, porque teve uma chuva, realmente, talvez, estou julgando, né? Quantas pessoas. Eu vou falar um negócio que vai ficar registrado aqui, porque se a pessoa ouvir, ela pode ficar com raiva de mim. Mas ela está tendo uma oportunidade única na vida dela de ser confrontada. Tem muitas pessoas que não estão com vontade de vir em eventos para casais, seja um congresso, seja um culto, porque ele, de verdade, já desistiu do casamento dele. Ele não teve coragem. Então ele está tentando manter as aparências ainda, mas não consegue. Se não chegar, se arrepender e transformar, o casamento termina em divórcio. Pode ser pastor, apóstolo, vice-deus, secretário do querubim. Sabe por quê? Porque não dá para suportar aquilo que, se Deus não for o elo, se Deus não for o agente unidor do casal, meu amigo, a gente não é pastor aqui só cuidando de coisa boa. Não.
tem gente desistindo de lutar. Olha só, nós falamos aqui, eu não sei o alcance que deu, mas escute. Tem um empresário amigo que vai começar uma empresa e vai precisar de funcionários. Eu coloquei em alguns grupos, não anunciei na igreja, porque ia ficar chato, mas falei, fala para todo mundo aí. Eu acho que eu devo ter uns 8, 10 currículos, no máximo. No máximo, 8 ou 10 currículos. Depois eu posso até contar. E uma multidão aqui ainda que não está com emprego. É o jovem que está estudando à noite. Não é para a gente pensar que melhorar é difícil? Que melhorar vai exigir da gente mais do que a gente orar? Vai exigir de atitude? Vai exigir de repente, não ter uma impressora, pagar R$2 numa papelaria, pedir para imprimir? Gente, vamos ser mais parecidos com Jesus. E aqui eu termino. Casamento é algo extremamente importante e exigirá tudo da gente para que ele seja, até que a morte nos separe. E para isso, precisamos cuidar dele até a morte. Não é até 80 anos, 30, 70, 200. É até a morte. Quantos meses você está de casado, Marco? Hein, Jéssica? Aí, Marco não sabe, né? Eu sei que ele não sabe. Lembra mais ou menos aí? Hã? 6 meses. Eu não vou desanimar você, eu vou preparar você. Você sabe o que é até que a morte nos separe? Porque é assim. E você não pode, eu estou falando para ele aqui, serve para todo mundo. Você não pode estar aqui hoje com a Jéssica, porque hoje é você que está transmitindo, você que está fazendo a filmagem. Porque poderia ter alguém aí fazendo a filmagem. Você deveria estar sentado. Então são coisas que vão agregando na vida da gente, para a gente chegar até que realmente a morte nos separe. Já pensou que coisa boa que Deus tivesse instituído, que o casal que separar morresse os dois? Eu faria. Sossegado. Eu sei que eu teria perdido um monte de gente da minha família, mas fazer o quê? Gente, para nós orarmos, um faz parte do outro. Não abra mão disso. Deixar pai e mãe pode ser um primo, um irmão, como eu falei, deixar pai e mãe. Ser íntimo um do outro. Cuidado em não ser um casal invejoso. Proteja um ao outro das investidas do diabo e não participe junto com ele, né? Porque Satanás encheu o teu coração. E a infidelidade do casal passou pela infidelidade a Deus. Feche seus olhos. Pai, no nome do Senhor Jesus, tudo que pregamos aqui, falamos, você que está na internet, você que está aqui, que em nome do Senhor Jesus, pare hoje. Se o seu casamento está em queda livre, se o seu casamento está numa rota de colisão com o divórcio, com o fracasso, com a ruptura, em nome de Jesus, eu clamo ao Espírito Santo, que Ele fale ao teu coração agora, em nome de Jesus, e que a presença de Deus refaça, renove as esperanças, o olhar, o amor, o desejo, a paz, a alegria, porque ninguém começa um casamento triste, é muito raro. Todos começam alegres, fazendo plano, mas as investidas de Satanás, o esfriamento na fé, a falta do comprometimento com os valores bíblicos, acaba levando pessoas. Deus nos renova a cada dia, em nome de Jesus. E se você crê, diga amém, e dá um aplauso a Jesus, bem bonito. Fica de pé. Você ficou sentado muito tempo. Não faça como Ananias e Safira, aproveita, separa a sua oferta, separa teu dízimo. Se você vai fazer pelo Pix, se você vai fazer por transferência,
maquininha do cartão está lá, se você for passar o cartão, você sabe que no canto da igreja as maquininhas ficam ali. Então, seja fiel, dê uma oferta pelo teu casamento, entregue teu dízimo hoje pela primeira vez, não sei, mas leve a sério esse assunto, leve a sério essa causa.